Bem-vinda, bem-vindo, meu irmão, minha irmã, a esse nosso canal simples de coração, mas aberto para todos, o canal Espiritualize. Aqui nós falamos de espiritualidade, nós falamos até de misticismo popular, por que não? Porque nosso intuito não é simplesmente ficar aqui direcionando você para esta ou aquela forma de manifestação de espiritualidade, porque respeitamos todas elas. Podemos não ser adeptos, né, de A, ou B, ou C, ou D, enfim. Né, isso é uma opção nossa. Mas a gente respeita a opção do outro também. Em tempos de intolerância, a gente precisa desempenhar e entender que a espiritualidade, ela não é aquela que tem uma única resposta para tudo. Né? Os certos, os salvos e os que não serão salvos. Deus é tão bom e tão generoso que eu acredito que não tem aqueles que não serão salvos. Todos nós temos, né, a condição de ser salvos. Basta termos o nosso coração limpo, o nosso coração puro, o nosso coração realmente pleno, né, de convicções do bem, né, de ações do bem. E hoje eu quero falar sobre um tema muito importante, sobre essa relação, né, do espiritismo e o cristianismo. Muitas pessoas, né, dizem que o espiritismo não é cristão, que não é uma religião de cunho cristão. E muitos espíritos até parece que fazem questão de esconder essa característica do espiritismo. Meus caros, quando nós falamos de espiritismo, é claro que nós temos que conhecer, né, o sustentáculo, né, das 5 obras básicas que compõem o corpo, o conjunto de princípios da doutrina espírita, né? Que são o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, né? E o Livro dos Médiuns, que eu esqueci, que é a segunda obra na sequência, na verdade. Pois bem, essas obras são importantíssimas, sem dúvida, né? E são trazidas, né? Foram organizadas por Allan Kardec. Mas estas obras, só elas sozinhas, elas ficam sem sentido. Por quê? Elas estão ligadas ao Evangelho. Elas estão ligadas à mensagem do Cristo. No Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra da codificação, né, esse processo de formação da doutrina espírita, lembrando que a doutrina espírita ela não é uma concepção humana, ela não foi uma coisa que saiu da cabeça de Allan Kardec. Ela é uma concepção espiritual trazida por uma legião de espíritos denominada Espírito de Verdade. E essa legião de espíritos também não inventou a doutrina espírita. Eles simplesmente trouxeram princípios que são universais, que são princípios trazidos, né, das leis de Deus. E, portanto, as leis de Deus não pertencem aos católicos, não pertencem aos evangélicos, aos espíritas. Elas pertencem a todos nós, é comum a todos nós, como um equipamento público é de todos, não é de um, é de todos. Então, a doutrina espírita ela é uma religião cristã. Por quê? Porque ela precisa estar alicerçada ao Evangelho. Quando nós alicerçamos o Evangelho, então a nossa parte científica, a nossa parte filosófica e a nossa parte religiosa, elas se tornam com sentido real. Então, quando a gente vê espíritas que, por exemplo, querem toda hora, a todo momento combater, por exemplo, o catolicismo, e bem ou mal, com os defeitos históricos que o catolicismo tem, e são inúmeros, eu como historiador posso dizer isto, quem sustentou e quem ainda manteve o cristianismo no mundo vivo foi a Igreja Católica. A Igreja Católica merece o nosso respeito por conta disso. Assim como a Igreja Luterana também trouxe, ou não só a luterana, as outras denominações protestantes também trouxeram uma revisão do cristianismo e que elas também trouxeram coisas importantes. Todos são importantes no processo de espiritualidade. O mundo espiritual não é simplesmente um mundo, né, que só tem espíritas ou só tem católicos. Lá tem de tudo. Tem igreja, tem templo budista, tem inclusive lugares horrorosos, lugares de vício, tem lugares de prostituição, de drogadição, tem tudo. Ou seja, a universalização, o pensamento universalista nesse sentido é importante. Por quê? Porque a universalização do Evangelho no sentido em que
E está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Evangelho, segundo Kardec nos apresenta, é composto de 5 partes, sendo que a mais importante dessas partes do Evangelho é a moral, que é a universal. Ela é universal, ela é comum a todos nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fazer ao outro aquilo que queira que faça com você. Esses são princípios que os espíritas comungam, juntamente com os católicos, com os protestantes, com os neopentecostais, com aqueles que dizem que aceitam e entendem as palavras do Cristo. Os espíritas não são contra a Bíblia, como alguns evangélicos também aplicou. Nós estudamos a Bíblia, inclusive. Tem vários livros a respeito sobre o estudo da Bíblia no meio espírita, na literatura espírita. Recomendo um chamado Reencarnação na Bíblia. É um estudo muito interessante. Mas eu não concordo com a reencarnação. Não estou entrando no mérito. Eu estou dizendo que existe uma visão, uma leitura, né, espírita, né, numa perspectiva espírita da Bíblia. Sim, espírita lê a Bíblia. Porque a Bíblia, além de ter, né, no Novo Testamento um princípio, principalmente no Evangelho, de conduta, lá no Velho Testamento tem coisas que a gente tem que não digo eliminar, mas entender como importantes para um determinado tempo histórico e hoje não mais, mas ainda tem coisas muito importantes. Eclesiastes, por exemplo, ou os Salmos de Davi, são importantíssimos para aqueles que querem entender a magnitude, né, dos ensinos sagrados, daquilo que permanece para sempre, porque a espiritualidade ela permanece para sempre. Então a gente tem que valorar isso, sem dúvida nenhuma. Então o espírita, ele é cristão por essência, porque não vale nada, e aí a gente tem sim, no meio espírita, um dogmatismo no movimento espírita, não da doutrina, porque a doutrina espírita ela não tem dogmas, mas existem agentes que estão nas casas espíritas, muitas vezes, agindo de forma dogmática, que se preocupam muito com o fenômeno mediúnico, se preocupam muito com o conhecimento que a doutrina espírita nos apresenta no campo filosófico, e por que não do campo religioso, mas que fazem aquela religião que não tem ritual, mas tem ritual. Aquele espírita que não aceita, por exemplo, uma foto na parede porque ele acha que aquilo é uma idolatria. Não tem nada a ver com absolutamente. Uma coisa é você ter uma imagem e ficar se curvando a ela, falando como se essa imagem fosse uma representação. Isso talvez seja uma idolatria, tudo bem. Mas é uma manifestação que a gente também respeita. Porque as pessoas que vão na igreja católica e vão lá orar e tem lá na igreja uma imagem de Maria, elas também estão fazendo a espiritualidade delas e elas merecem ser respeitadas. Se elas precisam daquele objeto, quem somos nós para criticá-los? Porque nós aqui, eu, você, tenho certeza, quem é que consegue definir Deus? Não, né? A gente não consegue definir Deus. Por quê? Porque Deus é um ser tão abstrato e tão distante de nós. E nós precisamos hoje, para entender Deus, de um grande intermediário que é Jesus. Então, que a gente possa entender que a doutrina espírita é uma doutrina feita de amor, uma doutrina que ela tem um cunho filosófico, porque nos dá um sentido da vida real, mostrando que aqui é uma passagem, uma mera passagem, mais uma de tantas que teremos. Nos dá a ciência de que existe, né, a possibilidade de comunicação do mundo de lá com de cá e de cá de lá, porque é assim a vida. E também nos dá a consciência de que somente a moral do Cristo, somente os ensinos do Cristo é que nos elevam espiritualmente. O resto é bobagem. Que Deus ilumine a cada um dos nossos irmãos e que a gente possa ter um mundo com mais tolerância, com mais pacificidade, melhor dizendo. Que a gente possa poder exercer a nossa espiritualidade, seja qual for, com respeito ao outro e que a gente seja respeitado.